Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando a pluralidade das existências, livro 2º, capítulo 4º. Hoje vamos começar o item Transmigração Progressiva, questões 189 e 190. O livro que estamos usando é esse da editora M, é essa a tradução. Se você quiser acompanhar, é muito interessante e também compartilhar esse vídeo. Não tem fins lucrativos, nós não ganhamos com a publicação desse vídeo, apenas é para divulgação da doutrina espírita, tá bom? Vamos lá. Transmigração progressiva. Questão 189. Desde o início de sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades. Desde que nós fomos criados, espíritos, está falando espíritos aqui, tá? Está falando princípio inteligente, mas pode ser também. Desde o início de sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Resposta: não, pois o espírito, assim como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. A inteligência só se desenvolve pouco a pouco. 190, aí já explico tudo. 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Resposta: o estado de infância se comparado à vida corporal. Sua inteligência mal desabrocha, ele ensaia para a vida. Tá, então vamos lá. Deus criou duas coisas básicas: matéria e princípio inteligente. O princípio inteligente, junto com a matéria, não só a matéria sólida que nós conhecemos, mas a matéria chamada de fluido cósmico universal, e a partir da união desses ingredientes, vamos colocar assim, dessas três coisas, mais o fluido vital, que também é um fluido material, também vem da matéria, portanto Deus criou o princípio inteligente e matéria, e a matéria em vários estágios, e juntando-se fluido vital, fluido cósmico universal, matéria e princípio inteligente, existe tudo que existe no universo. Certo? Pelo menos essa é a concepção que nós temos em 2023. Tá. O princípio inteligente, unido a outros princípios inteligentes, unidos à matéria densa, formam o reino mineral. A partir de um certo ponto, esse princípio inteligente é individualizado e começa a sua escala no reino vegetal. Aí já com fluido vital também. E esse princípio inteligente o tempo todo está sorvendo, absorvendo, buscando informações. Então ele está aprendendo a lei de atração e outras coisas mais, quando esse princípio inteligente estagia no reino mineral, no reino vegetal a produzir energia, a alimentar-se. No reino animal continua individualizado, só que agora muito mais bem preparado, com o instinto se desenvolvendo muito mais plenamente, né, gerando energia, acondicionando em seu corpo físico outros princípios inteligentes mais rudimentares, e com isso entendendo, por exemplo, a evolução e o crescimento através das dores. Ah, Fábio, quer dizer então que o animal, quando ele está tendo algum problema de saúde, ele está evoluindo? Sim, ele está evoluindo. A dor é uma coisa diferente vista do plano espiritual, do mundo espiritual. E as doenças que nós temos hoje, nós seres humanos temos hoje, elas são muito mais presentes no nosso organismo quanto mais nós estamos próximos dos animais, evolucionalmente falando. Quanto mais depurados estamos, ou espiamos algo pontual que aconteceu numa encarnação X e que eu preciso espiá-la separadamente quando estou em missão, ou então já para com o sofrimento. Aliás, em mundos de regeneração, que é o próximo, que a Terra está passando de provas e expiações para a regeneração, o sofrimento já vai ser muito menor, mas muito menor. A quantidade de doenças muito menores, porque nós vamos estar um pouquinho mais distantes, outra vez, e gradativamente sempre, dos animais. Certo? Então, esse princípio inteligente que está ali individualizado, desde o reino vegetal, chegando agora no reino animal, ele vai sofrer uma transformação que nós não sabemos qual ainda, mas ele vai então transformar-se, vai surgir a partir daquele princípio inteligente,
vai surgir o espírito. Surgirei eu, surgirá você, surgiremos nós, certo? Então eu nunca fui um animal, eu nunca fui uma planta, eu nunca fui uma pedra. O princípio inteligente que deu origem a mim estagiou nesses três reinos. A semente não é a árvore, mas sem a semente não haverá a árvore, certo? Mas embora uma precise da outra, a árvore não é uma semente, é uma árvore, certo? Semente é outra coisa. Mas a semente deu origem à árvore. Então, o princípio inteligente dá origem ao espírito. E aí surge o eu. Tá. Nas primeiras encarnações, vamos colocar aqui na Terra quando era ainda um planeta primitivo, na Terra, segundo a escala de Charles Darwin, lembra da escala de Darwin? Que tem um macaquinho e vai... um macaquinho, um macaco maior, e vai subindo assim, montando até chegar no ser humano. Esse primeiro macaquinho chama-se Australopithecus nanicus. O que quer dizer macaco? Tá? Australopithecus nanicus, muito bem. Os australopithecus, quando existiam os australopithecus, lá quando a Terra era um mundo primitivo, então todo filhote que nascia dos australopithecus era um princípio inteligente. Certo? Porque é animal. Quando os espíritos já estavam prontos e Jesus decidiu que eles já estavam prontos e já poderiam começar, espíritos agora estou falando, e já estavam prontos para começar a encarnar nas suas primeiras vidas, né, como espírito, não tinha experiência nenhuma, não tinha forma perispiritual ainda, não tinha um corpo astral definido ainda. Então o que acontece? Australopithecus nanicus, lembra? Um macaquinho menor, o primeiro da escala. Eles eram princípios inteligentes. Então vamos imaginar que tinha uma colônia de 30 Australopithecus nanicus, e todos princípio inteligente. Aí, um macaquinho daquele, a macaquinha, a Australopiteca nanica, ela fica prenha. Ao invés de colocar um princípio inteligente ali, foi colocado um espírito para sua primeira encarnação. Certo? Ele vai nascer, como é a primeira encarnação, ele não faz a mínima ideia de quem ele seja, do jeito que está aqui, ó, né? Na infância mesmo espiritual, do jeito que está na questão 189. E aí convive normalmente e ninguém percebe, nenhum australopiteco percebe que aquele específico tem um espírito ao invés de um princípio inteligente. E assim vai acontecendo. E durante alguns séculos, aliás, vários séculos, isso vai acontecendo até que os australopithecus nanicus, todos eles não têm mais nenhum princípio inteligente. Todos são espírito. Mas são as primeiras encarnações. Então a gente estava aprendendo ainda muita coisa. Estava formando um perispírito de acordo com aquilo que a gente via. Então, quando o espírito desencarnava, como o Australopithecus nanicus, como que era o perispírito dele? Como ele se enxergava? A gente já estudou isso em outros vídeos. Como ele se vê? Ele se vê como um macaquinho. Então, tinha aquele formato. Passado alguns séculos, cada vez que desencarnava um Australopithecus nanico, que era um espírito, portanto, já era feita uma alteração. Vamos colocar esse nome, entre aspas, cirurgia, vai. Como se fosse uma cirurgia no perispírito desses espíritos que estavam encarnando ali como australopithecus. E essa cirurgia que acontecia modificava então o perispírito, ficava mais reto, o braço mais curto, mexia na mandíbula, espaço maior para o cérebro. E com isso, quando esse espírito ia nascer, lá no grupo dos Australopithecus nanicus, que tinha só espírito, ele nasce diferente. E ele nasce diferente. No começo, os Australopithecus eliminavam, matavam, porque era diferente. Depois foram cultuando, mantendo, até que houve esse primeiro salto, que demora um bom tempo, esse primeiro salto do primeiro macaquinho para o segundo macaquinho da escala de Darwin. E aí já mais ereto, já mais formado. E assim foi acontecendo até que nós chegamos a esse ponto que nós estamos hoje, do Homo sapiens sapiens. E que agora vai acontecer de novo essa mudança, porque, como a Terra está passando de provas e expiações para a regeneração, espíritos vindos de Alcione têm já uma diferença no perispírito, que isso vai fazer com que o corpo seja diferente. Por fora a gente não vai perceber as diferenças, mas por dentro haverá uma série de diferenças internas no corpo, vindas do perispírito, porque a gente já estudou também que
O princípio inteligente, quando ele vai encarnar, o corpo copia o corpo da mãe. Beleza. Que é o tal do pedigree, inclusive, né? Quando é espírito, as células tronco copiam o meu perispírito. Então, quando foi feita uma alteração no perispírito daqueles que encarnavam, daqueles espíritos que estavam encarnando pela primeira vez, como Australopithecus nanicus, quando fazia alteração no perispírito deles, quando ele ia nascer, na sequência tinha o perispírito diferente, as células tronco copiavam o perispírito e o corpo nascia diferente, e assim foi feita a primeira mudança, o primeiro salto do primeiro macaquinho para o segundo macaquinho da escala de Charles Darwin, só para a gente entender. Ou seja, encarnar no mundo primitivo, junto aos Australopithecus nanicus, no caso da Terra, foi a primeira infância dos espíritos, as primeiras encarnações dos espíritos. Quando nós estávamos aprendendo o que podia, o que não podia, convivência, organizar um corpo humano, gerenciar um corpo humano, raciocinar, manter um raciocínio não intermitente, como é o caso dos animais, que não tem um raciocínio sequencial, eles têm raciocínio quebrado, né? Nós seres humanos temos raciocínios e sentimentos e sensações totalmente diferentes. Isso tudo que nós temos como espírito, nós fomos desenvolvendo a partir dessa primeira encarnação, da nossa infância espiritual, das primeiras encarnações, no caso da Terra, como Australopithecus nanicus. É por isso que os Australopithecus nanicus desapareceram e não continua. Se o homem evoluiu do macaco, por que é que o macaco continuou? Porque as outras espécies continuaram. Foi no Australopithecus nanicus, naquela situação bem próxima, a mais próxima possível do ser humano, é ali que foi colocado o espírito para nascer. E esses Australopithecus nanicus que não tinham espírito, tinham princípio inteligente, foram para um lado, e os que tinham espírito ao invés de princípio inteligente foram para outro e foram evoluindo. Por isso que continua existindo macaco, por isso que eles continuam por aí e continuam da mesma forma, porque o grupo que recebeu o espírito se afastou daquele grupo que não recebeu o espírito, recebeu o princípio inteligente, e eles continuaram servindo como estágio para a evolução. Certo? O princípio inteligente não tem perispírito que dá forma ao corpo. Espírito tem perispírito que dá forma ao corpo. Por isso que houve a separação do Australopithecus nanicus para o ser humano, e o Australopithecus continuou nascendo, o macaco continuou nascendo normal, tendo o princípio inteligente. É como se no plano espiritual alguém estivesse olhando e falando assim, peraí, esse clã de Australopithecus nanicus aqui, esse grupinho de 30, vamos colocar espírito nesses daqui, e esse vizinho aqui a gente afasta eles para lá, esse vizinho aqui a gente afasta para lá, e eles vão continuar com o princípio inteligente, mas esse grupo aqui vai ter espírito, que é a infância espiritual. São as primeiras encarnações. É por isso que continua tendo macaco. Quer dizer, a explicação é tão simples, tão óbvia e tão real, que quando a gente para pensar, a gente fala assim, verdade, né? Tá. E é tão natural pra gente, primeiro porque é verdade, e segundo porque a razão faz isso, né? A razão coloca e fala, tá, faz sentido. Poxa vida, agora entendi, é isso mesmo. É isso. Amanhã nós vamos continuar e vamos permear um pouquinho no que diz respeito aos chamados selvagens ou indígenas. E a gente vai entender muita coisa. Eu vou contar também um caso do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, e a gente vai poder entender um pouquinho mais porque esse preconceito é tão absurdo, né? Esse preconceito e absurdo deveriam ser pleonasmo, né? Que são a mesma coisa. Mas esse preconceito tão absurdo com os indígenas, por exemplo. Espírita tendo preconceito é a pior coisa que pode existir, porque nós sabemos que somos espíritos e que podemos habitar qualquer tipo de corpo. Por que é que nós vamos ter preconceito, né? Mas enfim, eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo, a gente volta amanhã com mais esse estudo. Muito obrigado pela sua paciência e estar conosco. Beijo para você que fica. Tchau.